Vantagens. Todo mundo numa negociação, ele quer receber vantagens, tá? Não tem quem diga, se você vai comprar um carro, sei lá, um carro básico, numa concessionária, e na concessionária vizinha o mesmo carro, mesmo ano, mesmo modelo, mesmo valor, ou talvez uma pequena diferença de valor, mas o carro está vindo com vidro elétrico. Você vai preferir comprar o de vidro elétrico. Ah, mas o de vidro elétrico está custando R$ 500 a mais do que esse. Cara, eu prefiro pagar porque eu não tenho que mexer com vidro elétrico depois. Entendam. Se eu compro um carro sem o vidro elétrico, depois eu vou ter que mexer com isso, pagar, tal, para ter o vidro elétrico. Se eu compro ele já com o vidro elétrico, é uma vantagem para mim. Sempre que você oferece vantagens para o seu cliente, você tem mais chances de fechar o orçamento. Então, o que acontece? Dentro do nosso setor, como que a gente oferece vantagens? Aí eu puxando para mim aqui novamente, para minha experiência. Aqui, quando o cliente fecha um orçamento comigo, ele me fornece porcelanato, argamassa, rejunte e a obra. Todo o restante é comigo. Então, ele não paga nada de deslocamento, ele não paga a minha alimentação, ele não precisa me servir café. Se servir também não vou achar ruim, mas não precisa me servir o café. Ele não vai comprar os meus discos, ele não compra clipe, ele não compra cruzeta, ele não compra brocas abrasivas, ele não compra nada, só argamassa, porcelanato e rejunte. Todo o restante está incluso no meu orçamento, tá? Eu tenho uma fórmula para incluir o valor dos meus equipamentos no orçamento, tá? Por exemplo, cruzetas. Cruzetas eu já sei que gasto em média 50 centavos por metro quadrado usando o melhor que tem. Os clipes da Bumax, dá em média 50 centavos também, ou 70 centavos, dependendo do formato que eu estiver trabalhando por metro quadrado. Então você percebe que o valor é muito baixinho para você incluir por metro quadrado. Não precisa você pegar e falar assim, pô, não, tem que cobrar R$ 5 a mais? Não, cara. Às vezes você cobra 40, R$ 50 no metro quadrado. Você cobrou 55, esses equipamentos já estão inclusos. Tá? Gustavo, E Oi. só um minutinho. Lembrando que a gente tem uma planilha, essa planilha foi apresentada no nosso último workshop e ela está disponível para qualquer pessoa que quiser ter acesso ali no site. Aí quem tiver interesse depois me manda uma mensagem ali que eu mando o link da planilha para poder fazer esse cálculo que o Gustavo está falando. Show, Lucas. Então, basicamente, quando você oferece vantagem para o seu cliente, essa minha metodologia de oferecer essa vantagem garante para o cliente que eu não vou chegar para ele no meio da noite, por exemplo, ou no finalzinho da tarde e falar assim, amanhã eu preciso de clipe, ou amanhã eu vou precisar de um disco, tá? Então, já é uma forma de eu mostrar para ele, olha, na minha obra aqui você já comprou argamassa, porque geralmente já está comprado, tá? Argamassa, o porcelanato e o rejunte. Cara, acabou. Pode dormir tranquilo que o resto é comigo. Então ele já fica, pô, cara, diferente do outro, que falou que eu ia ter que comprar os clipes. Diferente do outro que falou que eu ia ter que procurar o disco. E entendam, para nós também é uma grande vantagem você incluir os seus equipamentos, porque você trabalha com o equipamento que você quer, que você gosta de trabalhar. Tá? Hoje, com a internet, o próprio Center Obras, você consegue comprar com um desconto, com a quantidade, né? Aumenta a quantidade e compra com desconto. Então, você consegue diversas vantagens oferecendo o equipamento. E isso é o que eu faço aqui. E para mim é muito assertivo, tá? Funciona muito. Outra vantagem, por exemplo, quando a gente pega para o cliente ali e fala assim, ó, e eu estou começando a incluir isso também, tá? O rejunte que eu gosto de trabalhar, tá? Eu tenho os meus rejuntes preferidos aqui. E eu já sei quanto que eu gasto de rejunte por metro quadrado e eu sei exatamente onde tem. Tá? Então, um cliente ou outro específico, quando eu vejo que ele está meio balançado, eu falo, cara, vou fazer o seguinte, ó, nessa obra aqui, nessa reforma desse banheiro, eu vou te dar o rejunte X bicomponente lá instalado para você. Tá? Eu já incluí isso no valor do orçamento, ele nem sabe, saiu em média R$ 1 metro quadrado, R$ 2 metro quadrado, mas já inclui no orçamento, já está ali no valor do orçamento. Tá? E ele vai pegar e fala assim, pô, caraca, não vou precisar comprar o rejunte, que é o melhor que tem, pô, bem bacana, é uma vantagem. Então entenda, é a mesma coisa de quando você vai numa loja, chega lá para fazer um orçamento, tal, com a compra do material, e chega lá e tem um cafezinho. Cara, tem um cafezinho na loja. Você fica muito mais confortável de comprar. Então, a nossa forma de oferecer vantagem é isso. É dentro da prestação de serviços, tá? Uma outra vantagem, falar de garantias com o cliente. O maior medo de obra, tá? No geral, por conta da cultura negativa que a gente tem, lembrem-se, a gente vem de uma cultura muito negativa de construção. Infelizmente, os nossos antepassados, eles caíram na profissão não foi por escolha, foi por falta de escolha. E isso levou eles a fazer o quê? Trabalhar barato, fazer serviço de qualquer jeito, serviço sem nenhum tipo de garantia. Então, quando você conversa com o cliente na visita de orçamento sobre garantia, para ele já é um diferencial. Quando você chega para ele, por exemplo, está citando o meu caso, hoje eu não me preocupo muito com garantia, a minha preocupação é muito baixa. Eu preciso me preocupar em seguir os protocolos. Porque quando eu sigo o protocolo, eu sei que eu tenho garantia da argamassa, eu sei que tenho garantia do revestimento, e a garantia mínima que eles me dão é de 5 anos. Então, se eu tiver um desplacamento, argamassa.
Se eu tiver qualquer problema de manchamento, de trinca, alguma coisa assim, no revestimento, fabricante do revestimento. O que eu tenho que fazer, basicamente, é visitar a obra, entender o que aconteceu e direcionar o cliente para o saque correto. Tá? Basicamente é isso. Então, a nossa preocupação com garantia é basicamente essa. Mas, para o cliente, o que a gente vai falar? Olha, eu te dou a garantia de prestação de serviço de 6 meses, tá? Isso é lei, é obrigado a dar, tá? Minha garantia de prestação de serviço de 6 meses e o acompanhamento da sua obra por 5 anos. Mas eu garanto para você que você não vai ter problema. Por quê? Porque eu sigo todos os protocolos e a gente tem a garantia do revestimento, a gente tem a garantia da argamassa, tá? E eu sigo normativamente as normas técnicas, as metodologias técnicas de aplicação de revestimento. Então aqui você tem a certeza que a gente tem garantia muito longa e você não vai ter preocupação com isso. Então também é uma forma assertiva de você convencer o cliente no momento da visita. Oferecer uma experiência única é uma forma também, lembre-se, a gente trabalha com construção, tá? Com a construção do sonho do cliente. Eu falei sobre isso ontem. O meu pai, ele tinha um diferencial que, cara, meu pai tinha sempre a agenda cheia. Meu pai era pedreirão bruto, pegava o terreno e entregava a chave na mão do cliente. Mas ele tinha um diferencial que os clientes adoravam nele. Todos os dias, ele parava às 4:30 da tarde, todos os dias. Ele tinha uma equipe, ele parava a equipe inteira e falava, vocês vão agora limpar a obra e organizar o dia de amanhã. Então ele pegava, cara, o cliente não interessa o dia, se fosse fim de semana, se fosse de noite, o cliente ia na obra, ele ia achar a obra limpa e organizada. Tá? O que, na época do meu pai, era um diferencial muito grande. A maioria dos pedreiros, como eu disse antes, eles não tinham essa organização, eles não tinham esse negócio. O cara estava sentando a madeira e não queria parar meia hora antes para limpar a obra. E o meu pai, ele oferecia isso como uma forma, talvez inconsciente, mas de uma forma assertiva de convencer o cliente a fechar com ele. Meu pai nunca ficou parado. Ele fechava, terminava uma obra e começava outra. Geralmente tinha um delay entre uma obra e outra, porque como ele trabalhava com construção para entrega na chave, né? E ele nunca fechava duas obras ao mesmo tempo. Ele fechava uma obra, terminava para poder fechar uma outra. Tá? E nem orçamento ele passava, para vocês terem uma ideia. Mas se ele quisesse fechar ali duas, três obras consecutivas e ir disseminando a equipe dele, ele poderia, tá? Porque ele tinha cliente, tinha procura para isso, tá? Era um diferencial. Era uma experiência única que ele oferecia para o cliente. Durante uma obra, a gente tem muita dor de cabeça. Tá? A gente que trabalha com isso, que está acostumado, já tem, imagina o cliente que não está acostumado. Aprenda a ser o solucionador das dores de cabeça do seu cliente. Oferecer uma experiência realmente única. Por exemplo, tive um problema lá com material. Aí a gente volta no primeiro tópico. Eu tenho uma parceria bacana com a loja que vendeu o material. Então, tive um material ali que tá, sei lá, uma coisa que acontece muito com os lojistas. Tá com problema de corte. O que eu vou fazer? Eu não vou chegar para o cliente, falar assim, ligar para ele e falar assim, cara, o teu material está com problema de corte. O cliente ele não é azulejista, ele não entende nada de obra. Então, quando eu solto essa frase na mão dele, a primeira coisa que vem na cabeça dele é: fui enganado pela loja. O cara me vendeu um material ruim. Agora, quando você chega ali, liga para a loja, fala, cara, vocês mandaram um material aqui que está com dificuldade de corte. A loja, obviamente, quer resolver o problema, né? Uma loja que trabalha com venda, ele precisa estar vendendo, ele vai entrar em contato contigo, vai mandar, de repente, um técnico, vai resolver o problema junto contigo. Talvez você precise de uma reposição de material, talvez você precise de uma troca de material, tá, mas já vai estar solucionado junto com a loja que fornece o material. Você vai comunicar ao cliente o quê? Você vai falar assim, ó, tive um problema com o teu material. Você vai falar, olha, aqui na obra a gente teve um pequeno contratempo, tá? O teu material veio parte dele aqui confundida, talvez não estava muito adequado. Já conversei com a loja, a gente já está negociando a troca ou a reposição desse material, tá? Porém, a gente vai ter um pequeno atraso na obra aqui de 5 dias, que é o tempo que eu vou esperar esse material chegar para mim. Então, você percebe que você não ligou para o cliente para oferecer um problema. Você ligou para o cliente com a solução pronta na mão dele. Você fala assim, ó, a gente teve problema na tua obra, mas está aqui a solução. Tá? Eu já resolvi para você. Então, se torna a experiência do cliente muito mais prazerosa. Tá? Então, ele fala, pô, cara, olha que profissional de confiança que eu tenho dentro da minha obra. Porque se eu tenho esse profissional dentro da minha obra, eu tenho certeza que eu vou dormir tranquilo, que eu não vou ter dor de cabeça. A chance desse cliente indicar para outros 10 amigos que ele tem é muito grande, tá? Dentro desse tópico aqui das vantagens, alguma dúvida? Ninguém levantou a mãozinha, ninguém deixou pergunta, né? Show. Então vamos partir direto para o próximo. Você quer falar alguma coisa, Ricardo? Tô vendo que você tá meio Não, assim. acho que tu abordou tudo de forma perfeita, né? E eu só notei aqui que, dentro do que você falou, assim, que me chamou atenção, que é importantíssimo é você fazer a precificação correta, né? Porque muito se tem na obra que o profissional sempre vai pedir mais dinheiro ao decorrer da obra. Então, você precificar correto, eu acho que é a melhor forma de você garantir mais clientes, né?
oferecer garantia, a gente falar assim, olha, eu garanto meu serviço, se der algum problema eu vou voltar e vou resolver. Isso no ato do fechamento realmente é uma palavra mágica para o cliente que está escutando. Então ofereçam garantia. E dentro do que o Gustavo falou, a prospecção ela é contínua, ela nunca para. Em todo momento que você está em contato com o cliente, você está prospectando, né? Seja ele via WhatsApp, seja ele na obra, seja ele numa loja. Então, a prospecção ela é contínua, acontece a todo momento. É importante entender isso, porque às vezes aquela pessoa que você está conversando ali, ela não tem uma obra, mas você explicando para ela o que você faz, da forma que você faz, ela te indica para um outro profissional. Então, é importante sempre falar o trabalho de vocês, sempre falar o que vocês oferecem, as garantias que vocês oferecem para o máximo de pessoas possível. Acho que da minha parte é isso. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser levantar a mão também. O Gustavo, ele foi tomar uma água, acho. E enquanto o Gustavo não volta, né, ele falou sobre o uniforme. Importantíssimo também o profissional estar uniformizado, você ir até a casa do cliente uniformizado. Eu acho que isso traz muita relevância também. Você chegar lá, poxa, eu tô na obra, a gente entende que a obra é um local que você acaba se sujando, né? Mas você se trocar para ir até a casa do próximo cliente, tomar esse cuidado, eu acho que traz muita valorização para o trabalho de vocês. O cliente enxerga você com outros olhos, né? Enxerga com um olhar mais carinhoso, né, Gustavo? Exatamente. Você acredita que eu aprendi isso como profissional, um gesseiro. Um gesseiro. Ele trabalhava com gesso liso e esses drywall, iluminação ali e tal. E o cara era arquiteto e gesseiro. Mas o gesso deve dar dinheiro também, né? Eu nunca trabalhei, mas deve dar dinheiro. O que acontece? Ele estava sempre limpo e organizado dentro da aula. Sempre, sempre. O cara trabalhava com gesso e não se sujava. Eu achava aquilo incrível. Tanto que muita dica do que eu tenho hoje de não me sujar dentro da obra, eu peguei com ele, tá? E uma coisa que ele fazia, o Édipo, gente boa, cara. Uma coisa que ele fazia que eu achava fantástico. Ele tinha um carro de obra dele, que era se não me engano, uma Saveirinho, alguma coisa assim. Mas ele tinha o carro de passeio dele. E aí, quando ele ia fazer visita de orçamento, ele ia com o carro de passeio, ele não ia com o carro de obra. Ó, vê só, ele mexia realmente com a cabeça do cliente. Ele ia sempre limpo e organizado. Ele tinha um reloginho, como esse daqui que ele usava na obra. Quando ele ia fazer a visita para o cliente, ele usava um outro relógio. Era um relógio mais bonito. Ele tinha treina laser, ele tinha toda uma apresentação que você olhava para o cara e falava, cara, isso aqui não é um gesseiro, isso é um dono de empresa. Isso aqui ele deve ser dono de uma equipe de gesseiros. Tá? E, cara, ele era o gesseiro. Ele era o gesseiro, o arquiteto trabalhava ele mais três. Era fantástico aquilo, a forma como ele vendia o trabalho dele. E aí aquilo me levou a pensar que, olha, o cliente... todo mundo, na verdade, o ser humano, no geral, ele é muito visual. E, como eu disse lá no comecinho, a primeira impressão é que fica. O cliente é muito visual. Então, quando ele olha e se encanta com o que ele está vendo à primeira vista, cara, a chance dele fechar o orçamento é muito grande. É muito diferente quando você vê um cara ali que teve uma boa apresentação dele mesmo e do serviço que ele entrega, de quando não tem, tá? É como eu disse antes, às vezes o cara é um excelente profissional, mas ele não sabe apresentar o trabalho dele da forma correta. E aí, por isso, não tem nem agenda. Às vezes está terminando o serviço para começar outro, tá? Para procurar outro.